Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Verdão que já está na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, e hoje inicia sua preparação para o jogo de domingo contra o Porto pelo Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte com as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo. Vamos começar pelo Palmeiras, trazer a Gabi Ribeiro, falar mais detalhes dessa chegada ao Palmeiras nos Estados Unidos e a previsão de um primeiro treino, né, Gabi? Bem-vinda ao Taon. E eu sei que essa notícia a gente vai falar mais lá na frente também quando a gente trazer notícias quando a gente for falar da Colômbia, mas o Richard Rios já pode ser considerado uma preocupação para o Abel para o Mundial também, né? É isso, Jô, já tem esse alerta, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá ligado com a gente no Taon. A gente tá aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, que é a cidade onde o Palmeiras vai fazer toda essa preparação para a estreia da Copa do Mundo de Clubes e também durante toda a primeira fase entre os jogos. A gente sempre lembra a agenda do Palmeiras, né? Vai jogar 2 vezes em Nova Jersey, inclusive a estreia no próximo domingo contra o Porto, e também joga em Miami. Então são 3 jogos. A cidade fica no mapa, assim, mais ou menos no meio do caminho, então por isso foi escolhida pelo Palmeiras. É uma cidade muito pequena, então essa chegada do Palmeiras por aqui está movimentando um pouco o ritmo da cidade. Muitas pessoas já estão curiosas aí com esse time de futebol do Brasil que chegou por aqui nessa cidadezinha da Carolina do Norte. O Palmeiras viajou ontem o dia inteiro, uma viagem longa, né, de 9 horas. Depois chegou aqui em Charlotte, a cidade que é próxima aqui a Greensboro, e ainda teve um trajeto de ônibus de 1h30 até chegar aqui no hotel onde a delegação está hospedada. O time chegou ontem à noite por volta das 10h30 da noite e alguns torcedores que estavam hospedados no hotel estavam lá para receber os jogadores, para tentar tirar aquela primeira foto, mandar aquele primeiro apoio. Enfim, os jogadores que estavam, claro, muito cansados, né? Uma viagem longa, mas também foram recebidos com esse carinho aí de alguns torcedores que já estavam por aqui. Hoje é a previsão do primeiro treino do Palmeiras. Não é costume a gente ter treinos abertos do Palmeiras, mas por aqui, pelo menos o comecinho sempre vai ser aberto, né? Um protocolo diferente. A gente vai poder acompanhar esses primeiros minutos de trabalho do Palmeiras aqui nos Estados Unidos. Expectativa para ver como o técnico Abel Ferreira vai armar o time ao longo da semana e também quando ele vai ter todos os jogadores à disposição, porque ainda não está toda a delegação por aqui. 5 jogadores estão com as respectivas seleções, estão convocados, entre eles o Richard Rios, que é dúvida para o jogo de hoje entre Argentina e Colômbia. É uma dúvida que o próprio técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, falou em entrevista coletiva, disse que o Richard Rios sentiu dores, então isso já acendeu um alerta assim, para o Palmeiras para ver qual vai ser a situação do jogador, como é que ele vai chegar aqui nos Estados Unidos, ele que é um jogador muito importante aí nesse esquema tático do Palmeiras. Então a ver se ele vai ter condições de entrar em campo hoje contra a Argentina e também como ele vai chegar aqui amanhã nos Estados Unidos. A tendência é que os jogadores cheguem amanhã junto com a presidente Leila Pereira, são esses 5 jogadores, mais o massagista da seleção brasileira, o Serginho, além de outros 2 jogadores que estão com a seleção sub-20, desculpa. Então, os jogadores vão se juntando aí ao longo da semana. Palmeiras que vai treinar aqui até sábado de manhã, aí no sábado de manhã viaja para New Jersey e depois já fica aí na preparação para a estreia da Copa do Mundo de Clubes para o jogo de domingo contra o Porto, Jô. Boa, Gabi, muito obrigada pela sua participação no Taon, acompanhando todos os detalhes do Palmeiras, que já está na Carolina do Norte, deve fazer seu primeiro treinamento hoje. Abel já montando o seu time para a estreia diante do Porto, com uma certa dificuldade nesse começo de trabalho, obviamente, porque muitos jogadores estão aí com as suas seleções, então ele vai ter que esperar todo mundo voltar e tem essa preocupação a mais com o Richard Rios. É o que o Palmeiras deve garantir, né? Vamos aproveitar, agradecer a Gabi e aproveitar aqui a presença do Gustavo para entender qual é a expectativa que está se criando aqui em São Paulo pela participação do Palmeiras. É o único clube paulista no Mundial ao lado de 3 cariocas. Olha, eu acho que a expectativa do Palmeiras é boa porque o grupo é bem acessível, assim. O Porto tá longe de ser o Porto que já foi um dia, é um time que vive crise dentro e fora de campo, né? Porque veio de uma gestão, né, do ex-presidente de mais de 4 décadas e agora quem é o presidente é o André Vilas-Boas, aquele mesmo, ex-técnico do próprio Porto, do Chelsea. Se cansou do futebol, foi pilotar rally e aí agora voltou num grupo político que há poucos anos foi eleito presidente do Porto, né? Então, assim, o Porto, né, nos últimos anos viu o Sporting e o Benfica dominarem o futebol local. Então, nem em Portugal o Porto tá sendo
um time, um bicho-papão, assim, um time forte. E, né, Al-Ahly e Inter Miami, obviamente, a gente pensa no Inter Miami, a gente já visualiza a figura do Messi, do Suárez, mas né, tem 9 outros caras atrás deles ali que não estão num nível de excelência mundial, né? Então eu acho que o grupo do Palmeiras é bem acessível, assim. Tem Busquets, Jordi Alba ainda, mas uma idade bem avançada, né? Ainda é complexo, né? Exato. Quando a bola passa pela outra metade do time, complica, né? Exato. A outra metade dos caras da linha. Quando a bola passa por ali... não deixa chegar no Messi que tá resolvido. É tipo aquele futebol que você faz ali com os amigos ali, que tem 2 craques geralmente ali na frente e você fica só aqui atrás ali. O Inter Miami vai ser meio dessa, mas enfim, eu acho que o Palmeiras tem boa chance de classificar no grupo, mas daí a partir daí, né, mata-mata contra os europeus, mas eu vejo no cenário, né, os brasileiros de forma geral, com a vantagem de que, né, no Mundial, apenas na Copa do Mundo de Clubes, apenas da forma antiga, os times brasileiros chegavam no final do ano esgotados, né? A gente viu o Botafogo ano passado que comemorou o título brasileiro e já viajou, chegou lá esgotado. Agora não, os times brasileiros estão no auge da forma física e técnica, enquanto os europeus que estão esgotados. Então acho que a nossa chance é por aí, né? E o Abel, que há 2, 3 meses foi muito criticado, né? Por ter, inclusive, perdido um título aqui, né? Pro Corinthians, o título paulista, mas acho que fazia parte desse plano dele de que ele queria os jogadores no auge da forma física e técnica no meio do ano para a disputa do Mundial. Vamos ver como é que se sai, né? Por enquanto, né? Tudo é projeção. A gente vai olhar, porque não existem confrontos entre esses adversários para a gente fazer um histórico. Então, você tem que olhar o potencial de cada um, o momento de cada um dentro da sua realidade. E avaliando assim, o Palmeiras parece ser hoje o time brasileiro com mais possibilidade de passar em primeiro. Acho que é muito mais do que de passar. É passar em primeiro e, de repente, pegar um cruzamento um pouco mais... Com PSG acessível. ou Atlético de Se bem que o outro grupo tem PSG e Atlético, né? É o grupo do Botafogo. Do Botafogo. É o mais difícil dos brasileiros. E o quarto clube é o Seattle Sounders. Enfim, vida fácil ninguém deve ter. Nenhum brasileiro deve ter nessa Copa do Mundo de Clubes. Melhor. Vamos lá, a gente tem imagens, né, do Palmeiras chegando, porque eu falei da saída, que foi o que a gente mostrou ontem. Aí essa aí, ó, é a chegada do Palmeiras. O Palmeiras desembarcando na Carolina do Norte, vai fazer o primeiro treino lá na terça-feira. Ontem, em algum momento em off... Famoso hoje, né? Na terça-feira aqui também é conhecida como hoje. Ontem a gente em off, Vini, falava sobre essa história de treinar lá, ter a semana livre e tudo mais, porque eu levantei com o Lofredo a questão do Flamengo sair amanhã. Sim. E eu não sei exatamente o que eu penso sobre isso. Se é grave treinar menos lá amanhã, se não... Porque o próprio Renato falou, né? Quem foi que estava com o Renato Gaúcho? Falou, só que está muito quente. E ele falou, mas a gente vem do Rio de Janeiro. Então isso aí não faz muita diferença para ele. Eu não sei se tem algum ganho. Tem ganho? Tem prejuízo? Tem ganho? Eu acho que podendo ir, quanto mais rápido, melhor. Assim, eu também. Também não acho que vai ser por Vini isso. também acha? Não acho que vai ser por isso que você vai ganhar ou você vai perder. Eu também, eu não sei o que mas eu acho. Assim, tira a ansiedade, né? Eu acho que, diferentemente de jogos na altitude, né, onde tem essa questão logística que pode ou não interferir no desempenho, aí eu acho que é mais uma questão de já chegar antes, de poder ter um dia de folga, entre ter uma folga aqui com os familiares. Por que não já ter uma folga ali para conhecer um shopping e às vezes o time vai junto num parque de diversões ali, mas sabe, para já chegar no país onde vai acontecer a competição. Aproveitar que eu acho que vale chegar os antes. Estados Unidos são um país muito receptivo atualmente com turistas, imigrantes, essas coisas, eles gostam muito da presença das pessoas lá. Não sobre isso, mas sobre o futebol, e eles têm feito um esforço para consumir mais. As coisas estão tranquilas, o pessoal que vai para a Califórnia também, ó. Beleza, foi um grande momento para ir para o Botafogo tá, né? O Botafogo tá. Para o pessoal que... Aliás, o Botafogo... Os Estados Unidos está fazendo esforço para consumir mais futebol. Então, acho que a gente pode ter um parêntese aí nesse relacionamento de uma trégua, eu acho. Vocês vão ver a Copa do Mundo... Porque vai levar muito estrangeiro, Vocês vão ver a Copa do Mundo... A Copa do Mundo da Amizade, Estados Unidos, Canadá e México. A Copa da Amizade. Falando da Copa do Mundo de clubes. É dinheiro, turista, eu acho, não? Eu acho que nesse momento eles não estão nem aí para isso. E eles querem mais que ninguém apareça por lá. Mas enfim, é só uma impressão que eu tenho. Tá? Não, eu acho que o futebol promove parênteses interessantes. Mas, de qualquer maneira, já estava marcado, né? Então, tem que fazer lá.
Sobre o Palmeiras aqui, rapidamente, o Paulinho ainda não está 100% recuperado da perna. Vou falar sobre isso porque a gente sempre discute quem é o time titular, qual é o time reserva e tudo mais. Ele já até fez gol, né, desde que voltou, mas ele tem um acompanhamento muito, quase que particular, né, obviamente, de profissionais do Palmeiras, mas uma atenção muito especial. Ali é dada ao Paulinho. E ele falou recentemente que cada vez que ele sobe a carga, ele sente. Então ele ainda precisa, não é isso, Vini? Então já temos aí, porque a gente brinca aqui, quem é o time? Paulinho não é titular então, né? E eu acho que o torcedor palmeirense já sabia que o Paulinho não chegaria para jogar no Campeonato Paulista, né? Tava lesionado, tudo bem, mas acho que o torcedor imaginava que pelo menos para o Mundial de Clubes ele já estaria recuperado e com a vaga garantida no time titular. Então esse processo está sendo um pouco mais lento do que se imaginava. E acho que o próprio Paulinho, acho que imaginava essa recuperação um pouco mais rápida. O que eu ouvi de uma pessoa de dentro do clube é que a recuperação do Paulinho ela é muito mais demorada do que dos outros atletas. Então, assim, jogou no domingo, carga um pouco mais elevada. O Paulinho foi... o jogo que ele mais jogou foi contra o São Paulo, que ele ficou 70 minutos em campo. Ele ficou 2 partidas seguidas sem ser relacionado. Não é que ele foi para o banco e não jogou, ele não foi nem relacionado. Então, assim, um atleta normal, que está bem, ele joga no domingo, segunda-feira é recuperação, terça-feira ele vai para o campo. O Paulinho, ele precisa recuperar na segunda, terça-feira ele ainda está sentindo, ele recupera, quarta, quem sabe ele vai para o campo, mas recupera mais um pouquinho, aí quinta ele vai treinar. Então, é uma recuperação que está bem mais lenta do que se imaginava. O bloquinho. O bloquinho, ó. Al Ahly do Egito, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Vamos começar elencando aqui quem será o primeiro do grupo, quem vai ser o segundo e quem serão os 2 eliminados nesse grupo A do Mundial de Clubes. Começando com o Eugênio. O Eugênio adora essas eleições aqui, essas votações que a gente faz, essas enquetes aqui no F360. Quem vai ser... Você quer o palpite Pacheco ou o palpite realista? Realista. Quero realista. Coloca primeiro o 4º colocado, vai, desse grupo. Inter Miami. Inter Miami pro Eugênio. Messi e Suárez jogam vôlei? Inter Miami em quarto. Inter Miami em quarto. E para você, professor? Também. Todo mundo concorda? Jordi Alba joga vôlei? Inter Miami em quarto. Busquets? Dá o seu palpite, então. Inter Miami em quarto. Ué, cada uma que eu sou... que o Al Ahly é mais competitivo, né? Nesse tipo de competição. Acho que tem uma chegada... até para ameaçar um segundo lugar aí, não sei não. Tem cancha, maior campeão africano, praticamente todo ano em Mundial de Clubes. O Eugênio disse que não vai ter um palpite Pacheco, que vai ser realista. Então, já estou prevendo uma surpresa agora no palpite do Eugênio para 3º lugar. Quem será? Al Ahly. Achei que você ia pôr o Palmeiras. Escapou. Classificou o Verdão. Pacheco. 2020, falou que não ia pachecar. 2021 o Palmeiras ganhou do Al Ahly. Não ganhou, não. Não, perdeu. Perdeu na disputa do 3º lugar nos pênaltis, né? Sim. Estão falando que empatou, que perdeu nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Tá certo. Al Ahly 3º para o Eugênio. Para você, Brele? Coloquei aqui. 3º também. Professor? 3º. Agora... Os egípcios jogam vôlei? Esse grupo tem uma característica, né? Porque o primeiro jogo do Palmeiras vai dizer muito sobre isso. Palmeiras e Porto. E é justamente com o Porto. O Palmeiras fizer uma boa partida, pode até ser primeiro. 2º lugar para você, professor Celso. Eu vou garantir o Palmeiras em 2º. Melhor que nada. Breler. Palmeiras em 1º. Porto em 2º. Treinado pelo Martin Anselmi, esse técnico do Del Valle, técnico competente, jovem, mas... Para mim, o Palmeiras, dos brasileiros, é o que tem mais chance de terminar em 1º. Esse técnico é espanhol? Argentino. Argentino. Jovem, trabalhou no Del Valle. Cara, foi campeão da Sul-Americana. Foi. Sobre o São Paulo do Rogério Ceni em 22. Porque teve um espanhol, não teve? Que foi técnico do Del Valle? Sim. Mas não vem ao caso que o Del Valle não vai ao Mundial. Eugênio Ramírez? Alguns, né? Aliás, o atual técnico também é espanhol, Rabanal. Palmeiras em 2º, Porto em 1º, sendo muito realista, mas a chance do Palmeiras ganhar do Porto é o jogo de estreia. Primeiro jogo é Palmeiras e Porto e se ele conseguir ali, para mim é a grande decisão do grupo. Se ele conseguir uma vitória, ele pode passar em 1º, mas se a gente olhar o peso, né, futebol europeu e tal,
embora o Porto não viva o seu melhor momento. O Porto ficou em 3º lugar no Campeonato Português. Isso para eles é chegar em último, né? Que a corrida ali é de 3, né? Atrás do Sporting e do Benfica. Agora, foi campeão Benfica. Mesmo se o Palmeiras empatar com o Porto, essa questão de primeiro e segundo pode ir para os critérios de desempate. Sim. Mas eu estou falando, empatar é uma coisa, perder é outra, né? Mas sim, pode ir para os critérios de desempate. Pelo momento, pelos elencos, dos adversários, os adversários europeus, sobretudo, eu vejo que o Palmeiras tem chances consideráveis de terminar em primeiro. É o europeu mais acessível, vamos falar a verdade, do que os brasileiros estão pegando. Precisa tomar cuidado. O Al-Ahly é um time muito competitivo, tem Inter Miami com Messi, com Suárez, mas ainda assim vejo que o Palmeiras... Não tem jogo fácil, né? Então, esse grupo é isso, não tem assim um que você diga... O Eugênio queria falar, não tem mais bobo no futebol, é isso, Eugênio? Não, você está falando do Mundial de Clubes, todos os times que estão aí, à exceção do Inter Miami, né, que entrou pela janela... Foi convidado. Não foi convidado, inventaram um critério de classificação para ele que não faz sentido algum, mas que era a mania de colocar o Messi e tal, porque acham que isso daí dá um peso e tal. Mas todos os outros chegaram por méritos de conquistas internacionais, né, de títulos ou de rankings muito altos internacionais. Então, essa história do não ter jogo fácil é uma outra maneira de dizer que não tem mais bobo no futebol. A gente só modifica as palavras. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Verdão. Estou trazendo uma matéria do GE.com falando dessa preparação do Palmeiras para o Mundial. Abre aspas. Estratégia dá certo e Palmeiras chega para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA sem lesionados. Verdão ainda tem a preocupação com Paulinho, que segue com dores devido à cirurgia na canela. Desde que a temporada começou, o treinador Abel Ferreira implementou uma estratégia clara no Palmeiras, fazer rotações na equipe para que todos chegassem sem lesões ao Mundial de Clubes. Durante os 6 primeiros meses deste ano, todos os jogadores do elenco tiveram algum momento em campo, exceto Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação das cirurgias no joelho. O rodízio fez com que os atletas conseguissem ter tempo de recuperação entre os jogos e diminuísse a probabilidade de lesões, e essa estratégia foi um sucesso. Há uma semana da estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, o elenco do Palmeiras não tem nenhum lesionado sequer. O fato é raro diante do número de jogos disputados neste primeiro semestre. O clube, porém, tem uma preocupação até o dia 15. Paulinho sente dores ainda na cirurgia que fez na canela e, apesar de entrar em campo em algum dos jogos, não está 100%. No treino de sábado, por sinal, fez controle de carga e ficou na parte interna da academia. A situação deixa o Palmeiras em alerta, pois o Paulinho foi contratado como uma das grandes apostas do clube para o Mundial. Ele não deve começar o torneio como titular. Nesta semana, o Verdão também ficará de olho nos convocados para as seleções, com a expectativa de não ter nenhum problema com eles. Estevão, Gomes, Rios, Piquerez, Torres e Martínez, disso que ainda estão disputando os jogos das eliminatórias. Luigi Benedetti está com a seleção sub-20. O clube, porém, sabe que qualquer imprevisto com esses atletas não é possível controlar, mas se mostra satisfeito com o objetivo concluído até essa parte da temporada. Até a estreia contra o Porto, Abel tentará encontrar um time titular para a fase de grupos. O treinador ainda parece ter dúvidas sobre o meio armador e o lado esquerdo do ataque. Enfim, essas são algumas informações aí. A maior dúvida é essa sobre Paulinho, né? Como ele vai chegar no Mundial de Clubes e também como será ele diante todo o restante da temporada, né? Será que vai ter que fazer uma cirurgia de correção, uma raspagem no local? Saberemos mais adiante. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!